Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando para mais uma aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes, que é a nossa 11ª aula do nosso curso, e hoje com o tema: o que fazer antes, durante e depois da pregação. Vem comigo na aula, vamos tentar compreender aqui um pouco como o pregador deve se comportar, o que ele deve fazer antes, durante e depois da pregação. Antes de entrarmos aqui na nossa aula, quero ser grato a você que tem nos acompanhado neste curso básico para pregadores iniciantes. Como sempre cito, como sempre digo, é para aqueles que estão começando o ministério da pregação do Evangelho. Sabemos o quanto é difícil o início, o quanto é espinhosa o início da caminhada para os pregadores. E bom que temos essa oportunidade de aprendermos aqui o básico para uma vida ministerial, para uma vida no ministério da pregação da palavra de Deus. E sou grato por você que tem se dedicado a estudar aqui junto conosco, ser grato por ser inscrito em nosso canal, nos acompanhado aqui no nosso canal de YouTube. E você que ainda não é inscrito, se inscreve, nos ajuda aqui e compartilha com teus amigos, com os teus irmãos, para que novos irmãos possam nos acompanhar, em especial aqueles que estão iniciando o ministério da pregação da palavra de Deus. Vamos para a nossa aula. A nossa introdução diz assim: fui convidado para pregar em um determinado culto. Maravilha, glórias a Deus. Mas agora, o que fazer? Não passa isso por tua cabeça? Quando você recebe um convite para pregar, vem logo à sua mente: e agora? O que é que eu devo fazer? Vamos tentar te explicar aqui em 3 pontos, com alguns subpontos aqui nesta aula para a glória de Deus. Calma, vamos passo a passo nos organizar e nos preparar para que seja uma bênção essa oportunidade. Quero te lembrar que quando for acionado para pregar em algum culto, em alguma igreja, não esqueça de fazer aquelas perguntas básicas que o pregador precisa saber. Entre aqui no nosso curso, tem uma aula sobre isso. Você tem algumas perguntas que são fundamentais, que o pregador precisa fazer a quem está lhe convidando para um melhor aproveitamento e aproveitar este momento da pregação da palavra de Deus. Como, por exemplo, se o culto será interno, em ambiente fechado, dentro da igreja, ou se será ao ar livre, em uma quadra de esporte ou numa via pública, e por aí vai. Quer saber alguns pontos que você precisa perguntar? Entra aqui na nossa aula e você vai ver esses pontos aí. Então, sabendo disso, primeiro ponto para a nossa aula de hoje: o que fazer antes de pregar? Vamos lá. 1. Ore a Deus. Isso se chama dependência de Deus. Recebeu o convite para pregar? Ore a Deus. Apresente esta importante missão que você está recebendo, que é pregar a palavra de Deus. E você ora a Ele para que Ele te dê a direção, para que Ele te diga o que deve pregar, tá certo? Temos uma aula aqui, a aula de número 10, que fala sobre isto, a vida de oração do pregador. E você assistindo esta aula, você vai ver por que você deve orar a Deus e o que você deve pedir a Deus em oração. 2. Organize em sua agenda diária um tempo para o preparo. Isso se chama disciplina. Recebeu o convite para pregar. Não deixe para se preparar no dia de pregar, mas com antecedência te convidaram.
Então, já dentro da sua agenda diária, separe um horário para que você possa se preparar para este compromisso. E ao ponto que vai aumentando os convites, esse tempo vai diminuindo. E você precisa ter uma agenda para se organizar dentro desse tempo, para atender todos os seus convites e se preparar para todos eles. Lembre-se, isso se chama disciplina. 3. Não esqueça que é grande responsabilidade pregar a palavra de Deus. Isso se chama comprometimento. Leve a sério. Você vai estar ministrando a palavra de Deus. Você vai estar falando de Deus para o povo de Deus. Então isto precisa ter um comprometimento da sua parte para com Deus e para com a igreja de Deus. 4. Tenha momento de consagração. Isso se chama espiritualidade. Além de preparar a sua mensagem, você precisa orar, jejuar, consagrar a sua vida, ter o seu momento de consagração exclusivo para aquela oportunidade que Deus está te concedendo. 5. Elabore um bom esboço. Isso se chama responsabilidade. Anotou o texto que lhe deram? Anotou o tema que te deram? O objetivo do evento? Então, dentro desses pontos que te forneceram, dessas informações que te forneceram, prepare o seu esboço, prepare a sua mensagem com oração e pedindo a direção a Deus em o nome de Jesus. Isso se chama responsabilidade. 6. Leia a sua mensagem diversas vezes. Isso se chama memorização. Memorizar aquilo que você vai ministrar, porque nem sempre dá para você ler tudo o que você anotou. Então você precisa reler diversas vezes, revisar, conferir as referências bíblicas e armazenar o máximo possível do seu sermão para transmitir à igreja que está lhe ouvindo. 7. Cuide da sua aparência, apresentação pessoal. Aqui é simples. Aparência pessoal, a maneira que você se veste, seu cabelo, a sua apresentação pessoal, simples, na redundância aí, é cuidar de você, da sua pessoa, como vai se apresentar. Amém? 8. Tenha cuidado com a sua voz. Pregador iniciante, cuide da sua voz. Exercite a sua voz. Isso se chama precaução. Imagine, você não cuida de sua voz, aí no dia de pregar está rouco, está com a voz cansada. Então exercite a sua voz, poupe a sua voz, cuidado com os alimentos, tome bastante água, vá cuidando para que no dia você esteja 100% com a sua voz. 9. Organize-se para chegar antes do culto começar. Isso se chama pontualidade. Permita aqui abrir um parênteses. Você não é popstar. Você não é estrela de cinema. Você é pregador do Evangelho. E sendo pregador do Evangelho, você também é um cristão que precisa ofertar o seu culto a Deus. Mesmo você sendo pregador daquele culto, saiba que você precisa ofertar o seu culto a Deus. Então chegue, se possível, antes do culto começar.
Participe do culto com a igreja e no momento de pregar, anuncie a palavra de Deus. 10. Preste o seu culto a Deus normalmente. Isso se chama adoração. Como falamos no tópico anterior, você é pregador do Evangelho, mas também é cristão. Antes de ser pregador, você é servo de Deus e todo servo deve apresentar o culto santo a Deus, um culto racional. Então louve com os hinos da harpa, leia junto com o irmão a leitura oficial do culto, cultue, oferte o seu culto a Deus e dê graças a Deus que neste culto Deus vai te usar para pregar para aqueles que estão ali reunidos. Que privilégio, que maravilha você tem aí, que bênção do céu, como Deus está te honrando neste momento. Então honre a Deus e apresente um culto a Ele completo. 11º e último, antes de pregar, ore e não deixe de orar. Isso se chama atitude. Ore, não se aparte da oração. Quer saber um pouquinho mais sobre a oração? Quer saber um pouquinho mais sobre a vida de oração de um pregador? Assista aqui neste canal a aula de número 10 deste curso e você vai ver como deve ser a vida de oração do pregador. Vamos para o nosso segundo tópico. O que fazer durante a pregação? Pronto, chegou o momento para colocar em prática tudo o que você preparou. E agora, o que fazer? O momento antes da pregação já passou. Agora chegou o momento da pregação. E o que fazer? Calma, vamos passo a passo nos organizar e entregar tudo que Deus nos deu para que seja uma bênção essa oportunidade e vidas sejam abençoadas através da palavra que você vai ministrar. Mas para isso, tenha calma. Isso se chama controle. Calma, você estudou, você orou, você se preparou e você vai falar da palavra de Deus. Deus está aí contigo e não vai te deixar só. Então tenha calma que vai fluir tudo naturalmente e Deus vai ser honrado e glorificado. 2. Faça a sua saudação inicial, os agradecimentos a quem te convidou, a honra de estar ali, demonstre a sua gratidão pela oportunidade que te deram. Isso se chama reconhecimento. Alguns pregadores fazem isso no final da pregação. Eu prefiro fazer no início, porque no decorrer da pregação e no término da pregação, às vezes não tem como fazê-lo, tá certo? Então, faça antes, pegou a oportunidade, na sua saudação inicial, agradeça quem te convidou, agradeça a igreja que está ali para lhe ouvir. Não esqueça de agradecer ao pastor da igreja, mesmo que não tenha sido ele que te convidou, tenha sido um departamento, mas eles só te convidaram porque o pastor deu o aval, ele permitiu que você ocupasse o púlpito da igreja que ele preside para você usar na ministração da palavra de Deus. Amém? 3. Leia o texto e anuncie o tema da sua mensagem. Isso se chama dar um norte aos seus ouvintes. Cite o texto, anuncie o tema, dê um norte à igreja e anuncie a palavra que Deus te deu. 4. Cuidado com a fala. Fale devagar. Isso se chama controle. Não queira acelerar tudo. Falar ligeiro, demonstrando um nervosismo, demonstrando insegurança, mas com cautela,
pausadamente, pronunciando as palavras completas, concluindo a frase, falando com segurança. Então, controle a sua fala. 5. Alterne seu tom de voz de acordo com o momento da pregação. Isso se chama equilíbrio. Todo pregador precisa saber, durante a pregação, o momento que ele precisa diminuir a voz e o momento que ele precisa altear a voz para dar uma chamada naquele ponto que ele está falando. Isso vai demonstrar aos seus ouvintes que você tem um equilíbrio naquilo que está falando. Pregadores que gritam o tempo todo e há pregadores que falam baixo o tempo todo. Muitas vezes os ouvintes não conseguem nem ouvir o que ele está falando. Então tenha equilíbrio na sua voz, no seu tom de voz. Na hora de aumentar, aumente a sua voz. Na hora de diminuir, diminua a sua voz e o nome de Deus vai ser glorificado. 6. Use o esboço para te orientar, mas não fique preso a ele. Isso se chama espontaneidade. Olha, preparou o esboço, não tem problema você colocar o esboço do lado da sua Bíblia, ou como alguns fazem, eu gosto de fazer assim, colocar preso ali com um clípse em uma página da Bíblia, ou mesmo de lado da Bíblia, mas não fique preso a ele. Você ali tem um roteiro da sua mensagem, você está com a mensagem esboçada, mas não se tranque para o momento da pregação, limitado àquilo ali. Seja espontâneo a voz do Espírito Santo. Às vezes na preparação passou um versículo desapercebido, uma mensagem dentro de um tópico, então esteja acessível para que o Espírito Santo lhe use como vaso na mão de Deus. 7. Use expressões corporais. Isso se chama comunicação. Você percebe que aqui, enquanto eu estou dando esta aula, eu estou movimentando os meus braços, as minhas mãos, o meu corpo em si, a minha face, de acordo com o momento da minha fala. Isso é usar expressões corporais. E isso vai facilitar aos seus ouvintes entender o que você está falando. Agora, cuidado com os exageros. Muito cuidado para não exagerar nesses movimentos corporais. 8. Muito cuidado com a postura no púlpito. Isso se chama reverência. Muito cuidado com as suas mãos. Evite colocá-las nos bolsos. Evite coçar algumas partes do corpo, esfregar as suas mãos na calça. Isso é sinal de nervosismo. Mantenha a postura no púlpito, corpo ereto, cabeça erguida, olhando para os ouvintes que estão lhe ouvindo. Foque os cantos da igreja, foque quem senta aqui na frente, foca quem senta ali no meio, quem está lá atrás, quem está de um lado, quem está do outro. Isso se chama postura. Evite se escorar no púlpito, colocar o cotovelo no púlpito, escorar o queixo na sua mão. Cuidado com a sua postura durante a pregação da palavra de Deus. 9. Tenha compromisso com o horário que lhe deram. Isso se chama respeito. Saiba, você é o convidado.
tem alguém responsável pelo culto, alguém está dirigindo o culto e ele te ofertou uma oportunidade, te deu o horário, te deu quanto tempo você tem para ministrar a sua palavra. Então, dentro daquele tempo, entregue a sua mensagem. Se por acaso chegar o tempo que te deram e você ainda quer acrescentar alguma coisa, peça permissão ao pastor ou a quem está dirigindo o culto para te acrescentar 5, 10 minutos no máximo. Não estenda mais do que isso, porque você pode estar exatamente extrapolando o tempo que eles prepararam para a ministração da palavra e outras atividades que ainda podem acontecer depois que você concluir a sua mensagem, principalmente em culto de festas, que vem os agradecimentos, que tem algumas atividades pós-pregação da palavra. Então, muito cuidado com isso. 10. Faça aplicações da mensagem. Isso se chama atualização. Você pode fazer essa aplicação tópico a tópico ou fazer uma aplicação geral no final da sua mensagem, antes da conclusão. Fazer a aplicação da mensagem é indispensável. Então, durante a mensagem, você faz a aplicação do que você está pregando. 11º, envolva a igreja na mensagem. Isso se chama envolvimento, interagir com a igreja. Você precisa, como pregador do evangelho, envolver os seus ouvintes com aquilo que você está pregando, chamando-os a ter atenção ao que você está falando e interagindo com um amém, com glória a Deus. Permita que esse parênteses, não é o que muitos estão exagerando demais, gente. Não sou contrário você dizer, levante a sua mão, dê um glória, ou diga aí para o irmão que está do seu lado isso ou aquilo, mas sem exagero, porque senão fica cansativo para a igreja, fica abusível para os seus ouvintes. O envolver aqui é chamar a atenção dos seus ouvintes para o que você está pregando, para que eles acompanhem. Para isso a mensagem tem que ser uma mensagem centrada, com lógica, passo a passo, que eles possam acompanhar o desenvolvimento da sua mensagem. E quando preciso, dentro da ministração da palavra, enquanto está pregando, quer usar a expressão, diga aí para o irmão que está do seu lado isso, ou levante a sua mão aí, dê um glória para Deus, libere o seu melhor glória. Eu gosto muito dessa expressão, né? Libere o seu melhor glória para Deus. Então faça, mas faça com responsabilidade. Envolva a igreja na mensagem que você está ministrando. 3. O que fazer depois da pregação? Glórias a Deus, terminamos a pregação. Opa, mas não terminou a minha vida como pregador, nem a nossa participação no culto. O que devo fazer agora? Terminamos de ministrar, glórias a Deus, foi uma maravilha, foi bênção, Deus foi glorificado, a igreja foi edificada, mas eu tenho que ter consciência, primeiro, que o culto não terminou, que a minha vida de pregação não terminou ali, de pregador do evangelho. O que eu devo fazer agora? Vamos lá, calma, vamos passo a passo nos organizar e nos preparar para que conclua nosso culto a Deus e o nosso compromisso com a igreja que nos convidou. 1. Conclua o culto junto com a igreja.
Isso se chama integração. Não faça como alguns fazem, terminam de pregar e saem lá para fora. Não, volte para o seu lugar onde estava sentado antes de pregar e conclua o culto com a igreja. Depois das bênçãos apostólicas, nós saímos juntos com a igreja. 2. Permaneça em oração, agradecendo a Deus. Isso se chama gratidão. Ao sentar, ore a Deus. Agradeça por ter sido ajudado por Ele e ter conseguido entregar uma mensagem edificante à igreja. 3. Esteja disponível aos cumprimentos no final do culto. Isso se chama ser cortês. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Após as bênçãos apostólicas, alguns hoje vão querer tirar uma foto com você. Esteja disponível a isso. Permita, é uma alegria para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele moço. Desejava te conhecer, desejava ver você pregando, teve a oportunidade de você chegar na igreja dele, ele quer guardar como lembrança uma foto com você, então tenha tempo disponível e tire a foto com ele. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, calmamente, se dirija até fora do templo e aí você demonstrará o quanto você é cortês em nome de Jesus. 4. Faça uma análise da sua mensagem, do seu comportamento. Isso se chama autocorreção. Ao chegar em casa, no outro dia, pense um pouco como foi o seu comportamento, o seu desdobramento ao ministrar a palavra naquele culto. Faça uma autoanálise e nos pontos falhos tente corrigir e deixe Deus te usar da outra vez melhor, com mais propriedade. 5. Faça anotações para seu arquivo referente ao esboço. Isso se chama zelo. O que é isso? No seu esboço, você coloca ali a data que pregou, aonde pregou. Você pode ser chamado em um espaço breve para pregar nesta mesma igreja e não repetir a mesma mensagem. Não é que isso seja errado, mas você pregou agora recente nesta igreja, a última vez que você foi lá, você pregou certo esboço e alguns meses depois volta com o mesmo esboço para pregar ali. Qual a ideia que vai dar? Que você só tem essa mensagem. Então você faz essas anotações no seu próprio esboço ou no seu arquivo, que no dia tal, no mês tal, na igreja tal, você pregou sobre este esboço. Isso é fazer essas anotações. Cuide do seu testemunho. Isso se chama consagração. Pregador iniciante, após o culto, no intervalo de um compromisso para pregar a outro, você precisa manter o seu testemunho, primeiro de cristão e segundo de pregador do Evangelho. Então, cuide desse testemunho, pois ele é muito importante e indispensável na vida do pregador. 7. Continue estudando. Isso se chama evolução, crescimento. Continue estudando novos textos, novas passagens bíblicas, se aprofundando no conhecimento bíblico. Você agora vai crescer, você agora vai crescendo
no ministrar da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Hoje, eu e você somos pregadores iniciantes, e ao passar do tempo, nós vamos saindo desse campo de pregadores iniciantes, os compromissos vão aumentando e nós precisamos manter a nossa disciplina de estudantes da Bíblia Sagrada. 8. Seja aberto às críticas e conselhos. Isso se chama humildade. Alguém pode chegar para te aconselhar, alguém pode chegar para criticá-lo, alguém pode chegar para te parabenizar. São vias e não estamos isentos disso, mesmo como pregadores do Evangelho, e precisamos ter humildade para receber os elogios, para receber as críticas e os conselhos que os mais antigos, os mais experientes possam nos dar. O que nós estamos fazendo aqui nesse curso é passando algumas coisas que aprendemos com alguns pregadores, com alguns pastores que nos ensinaram e nós fomos aprendendo e hoje já estamos passando para você. Eu e você precisamos estar abertos a estas críticas, abertos a estes conselhos e aos elogios que poderão vir, sabendo que toda honra e toda glória é para Deus. E eu e você precisamos ser humildes para isto. 9. Melhore seus esboços. Isso se chama aperfeiçoamento. Faça sua autoavaliação, sua autocrítica. Eu posso melhorar nesse esboço aqui, eu posso melhorar esta mensagem aqui, eu posso melhorar esse tópico dessa mensagem. Você pode fazer essa autoavaliação, você pode se avaliar e ver os pontos que você pode melhorar o seu esboço para a pregação do Evangelho. 10 e último. Prepare-se para novas oportunidades. Isso se chama crescimento. Isso é importante demais, pregador. Você se preparar para novas oportunidades. Você precisa ter isso em mente, que novas oportunidades virão. E você precisa estar preparados para elas. Então, concluindo nossa aula de hoje. O que fazer antes de pregar? O que fazer durante a pregação e o que fazer depois da pregação? Isto vai te ajudar e corroborar com o teu crescimento no ministério da pregação do Evangelho. Que Deus seja glorificado em tua vida e que você continue anunciando a palavra de Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Creio que em breve estaremos nos encontrando, quem sabe aí, nos altares das igrejas, ouvindo você pregar a palavra de Deus e pronto para te ajudar em oração e glorificando a Deus para que Deus te use com graça, com poder e com inspiração. Abraço, fica na paz e até a próxima aula em nome de Jesus.